assim, de uma forma bem utópica, o meu sonho é que os governantes do país usem transporte público, usem o SUS, para que eles entendam o que é viver na periferia, o que é usar esse tipo de serviço e, por consequência disso tudo, todos esses serviços seriam automaticamente melhorados. Bora falar sobre resiliência. Na pandemia, geral entrou num relacionamento sério com redes sociais, TikTok, com as lives sertanejas e com o EAD de boas na cama numa segunda pela manhã. Mas essa não faz jus à realidade de todo brasileiro. E o ensino remoto, usando as palavras do Márcio Canuto, do Instituto Singularidades, acabou virando um regime emergencial de ensino e que, infelizmente, tirou algumas oportunidades de muita gurizada pelo Brasil. O Daniel Souza, 22 anos, morador da Zona Norte de São Paulo, é um desses jovens que viu na pandemia o risco de não realizar o seu grande sonho. Dan, conta pra gente um pouquinho que sonho é esse. O sonho é muito simples e que muitas pessoas têm, mas que aqui onde eu vivo nem todo mundo tem. É simplesmente estudar. Eu quero cursar direito, processar todo mundo, mas nem isso eu posso. Aliás, nem isso eu podia, porque no início da pandemia as coisas se desenrolaram de uma forma bem difícil. Eu acho ótimo, inclusive é um contato que já quero ter, advogado é sempre bom ter por perto. Dan, como é que era a tua rotina de estudos antes da pandemia, antes de tudo isso que a gente está vivendo? Como que acontecia a tua rotina de estudos? Já fazia parte de um cursinho popular e a minha rotina era bem pesada, então geralmente eu acordava por volta das 4 e pouco da manhã e saía de casa por volta das 5 horas para chegar no cursinho às 7 da manhã, só que as aulas do cursinho só iniciavam por volta das 18h30. E por que eu chegava muito cedo? Porque lá eu tinha oportunidade de estudar, porque lá eu tinha infraestrutura, porque lá, inclusive, eu tinha silêncio, coisa que isso eu não tenho aqui. E vocês podem ouvir, mas foca na minha voz, que vai dar tudo certo. E basicamente, no cursinho, eu tinha pessoas que apoiam o meu sonho, eu tinha a infraestrutura, então eu tinha professores ali, sabe? Mas durante o contexto pandêmico, essa rotina de acordar por volta das 4, sair por volta das 5, chegar no cursinho por volta das 7, sair de lá por volta das 22h30 e chegar em casa, às vezes quase 1 hora da manhã, isso, assim, praticamente de segunda a sexta, foi interrompida por conta da pandemia. E eu não falo isso da rotina, de ser uma rotina pesada, reclamando, porque, é uma baita oportunidade que eu tinha. Então, lá, como eu disse, eu tinha silêncio, eu tinha infraestrutura, eu tinha oportunidades, coisas que geralmente eu não encontro aqui. Então, você saía, então, às 5 da manhã você saía de casa e você voltava, chegava em casa já meia-noite. Yes, às vezes depois da meia-noite. Na verdade, eu saía num dia e chegava no outro, então, entende? E você tinha internet em casa antes da pandemia? Acho que eu não tinha Wi-Fi nessa época. Eu usava o meu celular, que já estava muito quebrado, estava bem ruim. Eu usava o meu celular, às vezes em Wi-Fi, às vezes plano de internet, mas também era difícil de manter o plano de internet. E quando eu chegava lá no cursinho, também eu tinha o Wi-Fi, então eu podia usar a internet, inclusive, no celular, me comunicar com os professores, pelo grupo de WhatsApp também. Você trabalhava antes da pandemia ou você se dedicava única e exclusivamente ao estudo? Antes da pandemia, na verdade, foi assim, eu teve um tempo que eu comecei só a estudar, mas antes eu estava trabalhando, e aí eu perdi o emprego, juntei uma graninha e decidi só estudar. Então, eu tinha que economizar muito, assim, o meu dinheiro que eu tinha, e basicamente para pagar a passagem de ônibus, que são desafios, que é um desafio que nós, estudantes periféricos, geralmente temos, que às vezes nós temos que atravessar a cidade para chegar no cursinho popular. Então, não é simplesmente ir ao cursinho, é um desafio. Então, eu guardei um dinheirinho e eu pretendia me manter ali, talvez conseguir alguma ajuda, algum benefício,
qualquer coisa que pudesse me manter indo ao cursinho, no sentido de passagem de ônibus, metrô, essas coisas. Então, no início da pandemia, eu não trabalhava, e não significa que eu não precisava trabalhar, porque as coisas aqui em casa sempre foram muito difíceis, muito difíceis. Eu tenho 13 irmãos, um e o 13, uma família de 14 filhos, então as coisas que sempre foram bem difíceis. E antes da pandemia eu não trabalhava, mas depois, inevitavelmente, eu precisei trabalhar. Sim. E a tua rotina de estudos, vamos falar sobre a tua rotina de estudos, que eu acho interessante. Então, antes da pandemia, você participava desse cursinho popular e você passava basicamente o dia inteiro lá estudando com os recursos que eles tinham. Aí começou a pandemia, veio, lockdown. O que aconteceu quando esse isolamento te prendeu dentro de casa? A tua rotina de estudos, eu imagino, se transformou. Se transformou em um grande nada, porque, assim, basicamente o cursinho, ele se adaptou às aulas online. Então, eles buscaram equipamentos e tudo mais, eles conseguiram fornecer ensino à distância. Mas quem não tinha computador, não tinha acesso à internet, não tinha aula. Era o meu caso, basicamente. Então, era muito mais difícil para mim conseguir assistir às aulas. Eu lembro que, na época, eu sempre fui muito resiliente. Sempre tive que buscar alternativas durante os obstáculos que são inevitáveis ao longo da minha vida aqui onde eu moro. Então, eu, por exemplo, uma alternativa que eu encontrei foi me mudar de casa, literalmente. Eu fui para casa da minha irmã, morar de favor. Era uma relação de mutualismo. Ela é uma mãe solteira, então ela precisava de alguém para cuidar dos filhos dela. Enquanto eu cuidava dos filhos dela, eu podia ter acesso à internet e ao computador dela, basicamente. Então eu estudava e lá eu cuidava das crianças para eu poder simplesmente estudar. Sim, todo mundo ganhava nessa relação. Exatamente. Então, assim, durante um tempo, eu consegui manter ali as aulas do cursinho, foi bem bacana, eu consegui reaver os meus estudos de volta, ter de volta a oportunidade que eu sempre quis, que era basicamente estudar, mas que durante a pandemia foi muito mais difícil. É uma oportunidade que nunca deveria ter sido tirada, né? E quando na verdade, começou... não foi dada. Na verdade, a oportunidade nunca foi dada. Então, é engraçado falar isso, porque na Constituição Federal a gente tem direito à educação, a gente cidadão, mas na prática as coisas são bem diferentes. Acredito. E quando a pandemia começou, e o cursinho ele teve que entrar em contato contigo, porque, Buenas, partimos do princípio que já não há recursos humanos suficientes para que se entre em contato com todos esses jovens de periferias, quando tudo começou, naquele momento emergencial. E mesmo quando não há um dado atualizado no sistema. Então, muitas famílias acabaram nesse abismo, né, e não foram contactadas. Como que foi esse contato do cursinho contigo para explicar, olha, a partir de agora as coisas serão dessa forma? Eu lembro que na época eu tinha um celular, como eu disse, bem ruinzinho, mas graças a Deus eu tinha, então pelo menos a comunicação com o cursinho eu conseguia fazer. E eu fui informado de que as aulas passariam para esse modelo à distância, então eu teoricamente teria que me adaptar. Aí a comunicação do cursinho foi basicamente pelo WhatsApp, então pelo WhatsApp eu fui informado de como aconteceriam as aulas e tudo mais, e a partir disso eu me adaptei na casa da minha irmã para as aulas online, mas basicamente eu não tinha recursos meus necessários para eu poder estudar. Tanto é que eu tive que me mudar de casa para eu poder estudar. E Dan, quando a diretora do cursinho entrou em contato contigo para falar sobre o projeto Papo Futuro, né, que a gente entra um pouco mais a fundo na nossa temática, e eu sei que tu tens uma relação muito bonita com esse projeto, ainda hoje, como que foi esse contato? O que te ofereceram? E
a diretora do cursinho entrou em contato com a gente, né, os estudantes do cursinho, e quando eu vi a mensagem de que havia esse projeto social, o Papo Futuro, ajudando jovens carentes durante a pandemia, nossa, foi como luz, assim, em dias de sombras, e eu entrei em contato com o pessoal do projeto Papo Futuro, me entrevistaram, me ligaram para fazer uma entrevista, para saber se de fato eu precisava dos recursos que eles propõem, e bacana, fui entrevistado e recebi um tablet com acesso à internet, fiquei muito contente, muito contente, muito contente. E no final das contas, o tablet apresentou assim alguns problemas e tudo mais, porque esse tablet ele tinha sido recebido de uma doação, então não era um tablet tão bom. Apesar disso, depois eles encontraram outras formas de me ajudar, então me deram computadores, me deram outro tablet, me deram também impressora, celular, vários recursos que para mim eram muito difíceis de serem obtidos, mas graças ao projeto, ao Papo Futuro, eu pude obter, e aí finalmente eu tenho a oportunidade de simplesmente estudar. Sabe, Dan, eu estudei em colégio público a minha vida inteira, desde sempre escola pública, e eu sou um super defensor. Mas eu já sentia isso na minha época. Tu tens 22, eu faço 30 esse ano, cringe pra caramba, faço 30 esse ano, e eu já achava na minha época o modelo de ensino extremamente arcaico, né? Não existia um letramento digital, e nós sabíamos já naquela época que uma habilidade seria requisitada no futuro, seria essa, né? O letramento digital, e nós não tínhamos isso. E eu via isso como uma grande fraqueza do nosso ensino dentro do sistema público. Mas em 2020 e 2021, tudo mudou, né? A gente sabe. E esses jovens, eles mesmo sem esse letramento específico, sem esse preparo, eles foram jogados à beira de um abismo. Então, a gente já tem a conectividade e os meios digitais como algo básico e humanitário, né? Hoje em dia, não tem como dissociar tudo que se faz do meio digital. Aí eu te pergunto, Dan, tua opinião, o que tu acha que deve ser feito, que pode ser feito para que esse acesso seja mais igualitário? Eu acho que a gente tem que seguir o básico, e o básico está na Constituição Federal. A gente tem que dar oportunidades para aqueles, aliás, para todos, porque assim a gente constitui de verdade o cidadão brasileiro. Mas enquanto a gente foca em uns ter mais do que outros, automaticamente a gente exclui alguns de certas oportunidades. A gente está privando os cidadãos de terem o básico que eles deveriam ser amparados. Então, assim, de uma forma bem utópica, o meu sonho é que os governantes do país usem transporte público, usem o SUS, para que eles entendam o que é viver na periferia, o que é usar esse tipo de serviço, e, por consequência disso tudo, todos esses serviços seriam automaticamente melhorados. Porque, independentemente do presidente que está lá hoje ou não, se ele usasse o transporte público, o ônibus seria um pouco diferente. Se os filhos concordo deles, 100%. Desculpa, se os filhos deles usassem a escola pública, a educação pública seria diferente. Seria mais como no Canadá do que como hoje no Brasil. Nós precisamos urgentemente isso, tu vê. Eu já pensava nisso quando na escola, quando no ensino fundamental, mas nós precisamos de um modelo político-pedagógico muito diferente daquele que nós conhecemos hoje. Esse modelo puramente analógico não serve mais, já é obsoleto, e nós, infelizmente, não tivemos tempo para nos adaptar, né? Os nossos jovens, a gurizada, não teve tempo para se adaptar a isso, e como eu disse antes, em uma pandemia, foram jogados à beira de um abismo, e isso a gente vai colher, né? Esse impacto mesmo, não vieram através desses 2 anos de pandemia, vão vir nos próximos 10, 15 anos, quando essa gurizada estiver no mercado de trabalho, e as habilidades que vão ser requisitadas para aquelas funções, elas infelizmente não foram passadas pelo ensino público.
porque não houve tempo de preparo, não houve uma estratégia político-pedagógica que adaptasse esses jovens a essa nova realidade. Isso vai ser um grande desafio. Mas eu queria te perguntar quem é que sofreu mais com isso, porque você me falou em uma conversa que nós tivemos, uma pré-entrevista, né, sobre a pressão do jovem negro de periferia em trabalhar, comer e tentar estudar ao mesmo tempo, né? Como que é isso na tua visão, Dan? Bom, basicamente, para mim, ou você trabalha e come, ou você estuda, só estuda e passa fome. Geralmente é assim aqui na Quebrada. Pouquíssimas pessoas têm aqui a oportunidade de apenas estudar. E quando eu fui ajudado pelo Papo Futuro, eu pude retornar para minha casa e tive a oportunidade de apenas estudar, porque agora eu tinha acesso à internet, tinha acesso às aulas, mas quando eu cheguei aqui, eu encontrei desafios que são muito comuns na Quebrada, como, por exemplo, a fome e o desemprego. Ou eu registrava a carteira de trabalho, que é basicamente a pressão que a minha família impunha, até mesmo involuntariamente, porque se não tem alimento na geladeira, como é que você vai preferir uma caneta? Como é que você vai preferir ter acesso às aulas do que ter comida? Então, não julgo a minha família por isso. Era uma situação emergencial que a gente precisava, né? Inclusive, somos até hoje ajudados pelo projeto Amparo, que doa cestas básicas e muito mais. Então, esse projeto social foi essencial, assim, para a gente conseguir aqui nos manter. E o negro na periferia, aqui, geralmente, não estuda. Eu acho que é muito raro ver negros estudando, pelo menos aqui. Então, estudando para o vestibular, com foco em ter ascensão na vida. É isso que eu estou querendo dizer. Então, era natural. Por falta de oportunidade. Exatamente. Era natural que eu tivesse que registrar a carteira de trabalho e não estudasse. Era uma coisa comum e que, teoricamente, eu teria que seguir ali a teoricamente, eu teria que seguir ali aquela linha. Mas eu decidi quebrar isso e, por mais que eu tivesse que trabalhar, eu comecei a correr atrás de empregos, de oportunidades de emprego, para eu poder trabalhar e estudar até que eu consegui ser ajudado, aliás, ser empregado por uma empresa e comecei ali a trabalhar, porém, por meio do projeto Amparo, graças a Deus, eu recebi uma madrinha social. Essa madrinha social, ela é advogada, muito bem colocada. Então, ela me propôs que eu saísse do emprego e que eu dedicasse apenas o meu tempo aos estudos e que ela cobriria o valor simbólico que eu recebia como salário. E aquilo ali foi uma baita oportunidade para mim, porque, de fato, eu teria aquilo que eu queria, que era simplesmente estudar. Então, agora eu podia comer e podia estudar, entende? Então, ali eu já estava muito amparado, já estava com aquilo que eu, de fato, precisava, com acesso à internet, computador, tinha impressora, então eu já conseguia estudar sem precisar trabalhar, coisa que aqui onde eu vivo é raríssimo. Sim. E que coisa, que difícil deve ser essa pressão do querer estudar e de ter também, em contraponto, a pressão de registrar uma carteira de trabalho, de ter um emprego em uma fase, muitas vezes, próloga, onde muitos jovens da mesma idade ainda estão projetando uma continuidade em sua vida acadêmica, né, ou mesmo a entrada em sua vida acadêmica, e ter essa pressão de todos os lados, né, a família, a sociedade, as condições que não são adequadas, isso tudo dificultando esse projeto de vida. E essa tua visão é muito importante para a gente, mas você fez uma coisa, né, você fez alguma coisa, você não foi só auxiliado, você não foi abraçado pelo projeto Papo Futuro, na verdade você também abraçou o projeto Papo Futuro. Então, como que aconteceu isso? Hoje você faz parte, então, do projeto como uma das lideranças também.
não exatamente liderança, assim, porque lá a gente segue uma questão menos estrutural, menos hierárquica, assim, é muito mais de todo mundo é de todo mundo, sabe? Muito bacana isso do projeto. Eu fui o primeiro aluno a ser ajudado, passei a dar algumas dicas e tudo mais, e uma visão também que eu tenho aqui da comunidade. Então, que geralmente as pessoas que compõem o projeto são de um nível social muito mais elevado. Então, eu posso contribuir também com a minha visão, com a minha opinião e abrir essa diversidade para o projeto. Por exemplo, no projeto Papo Futuro, eu sou, por enquanto, o único negro presente. E hoje eu faço parte, principalmente, da área de marketing, atuo aí também na criação de newsletters e tudo mais. É muito bacana. Eu pude ver ali um crescimento pessoal meu, um desenvolvimento pessoal meu, e também de todos os outros que estavam ao meu redor, sabe? Existe essa troca que é muito gostosa entre nós. Então, nós aprendemos uns com os outros e, além de tudo, nós conseguimos contribuir aí para os sonhos de pessoas como eu, que querem estudar, mas que nem sempre têm essa simples oportunidade. E como é que surgiu o Papo Futuro? O Papo Futuro, ele nasceu por meio do Caio. O Caio Santini, ele estava em Barcelona e, teoricamente, como ele diz, eram para ser os melhores 6 meses de vida dele, porque ele estava lá para fazer um intercâmbio em Barcelona. Porém, veio a pandemia e, durante o contexto pandêmico, ele teve que ficar ali preso dentro do apartamento a maior parte do tempo. Então, foi horrível. E, a partir disso, ele começou a buscar pelo assunto de educação, a pensar que ele tinha oportunidade de assistir aulas, de ter educação, mas e quem não tinha? Então, a partir disso, o Caio, ele começou a recrutar, assim, algumas pessoas, até mesmo da universidade que ele faz parte, que é a Faculdade de Getúlio Vargas, e aí vieram mais algumas pessoas, essas pessoas foram ajudando, e a partir disso, o Papo Futuro começou, doando tablets, computadores, alguns usados. Então, a gente eles, né, no caso, na época, faziam campanhas na internet para conseguir recursos para doar para quem não tinha oportunidades. Que do caramba, essa sessão de entrevistas que a gente está fazendo, essa nova etapa do projeto que começou no ano passado, entrevistando profissionais de saúde e outros profissionais também sobre o impacto da pandemia no Brasil em diferentes tópicos. Esse ano a gente resolveu fazer diferente, contar histórias inspiradoras que surgiram na pandemia. E essas histórias basicamente contam casos e narrativas da sociedade civil se organizando por uma missão. Né? Eu acho que é mais ou menos isso também. Iniciativas que nós gostaríamos muito de ver surgindo de um plano de governo, né? De um enfrentamento de um desafio como esses que a gente vive hoje, uma pandemia. Isso deveria surgir de cima, não surge, e a sociedade civil então se organiza para uma missão, e é esse o impacto social que é fantástico e que tu estás contribuindo de maneira tão bonita. Dan, o que esse diploma que tu estás buscando hoje significa no teu contexto familiar? Ter um diploma ou não ter um diploma, para mim, significa muito, porque eu já não tenho diploma, o que significa que eu tenho uma falta de oportunidades que eu poderia obter por meio do diploma enorme. Então, eu obter o diploma significa uma ascensão social, cultural, econômica, de diversos âmbitos, assim, que eu consigo por meio do diploma. Então, eu preciso me formar para eu sair de onde eu estou, literalmente sair de onde eu estou, porque hoje em dia, se eu for tentar sair daqui como eu estou hoje, é muito mais difícil, porque eu ainda não tenho um emprego de qualidade que eu obteria por meio do diploma, eu ainda não posso ajudar a minha família, que é enorme, como eu poderia ajudar por meio do diploma. E, sinceramente, eu acho muito difícil
obter o diploma. Eu lembro que a minha madrinha social, que me ajuda financeiramente e tudo mais, eu fui visitá-la e o porteiro do prédio perguntou, quando eu fui visitá-la, né, no prédio dela, que é bem longe daqui, ela mora na área nobre de São Paulo, o porteiro do prédio perguntou se eu estava indo lá fazer algum tipo de serviço. Eu lembro que eu chorei muito por conta dessa pergunta, porque eu percebi como o negro ele é visto pela sociedade, que é alguém de serviço, que é alguém que não pode simplesmente visitar outra pessoa em um apartamento de luxo. E isso complica muitas coisas para mim, porque ter o diploma para mim significa que eu quero estar em um lugar de destaque que eu tenho direito, porque eu sou cidadão brasileiro, e que esse direito me foi negado por várias circunstâncias, inclusive históricas, e que agora eu sofro as consequências disso, sabe? E ter esse diploma, estar nesse lugar de destaque, para mim, é falar para outros negros como eu, que estão na quebrada, você também pode, você também consegue. Se você quiser, se você correr atrás, você consegue. Se você continuar aí, eu sei que é difícil, já passei por muito disso, mas se você continuar, você vai conseguir. Então, para mim, ter um diploma significa muito. É um peso, uma responsabilidade enorme. Não é simplesmente me formar em direito, porque quem tem dinheiro tá ali seguindo a vida dela, sabe? Tipo, estudar em uma escola de luxo, estudar em uma escola muito boa, passar no vestibular, entrar numa escola de direito. Mas agora quem não tem dinheiro, quem não tem nada, quem não tinha computador, quem não tinha acesso à internet, tá ali, ó, no baixo, sabe? E quando entra em uma escola de direito, vai muito para cima. Então é isso que eu quero ir. É isso que eu quero, ir para cima. Basicamente, eu quero estudar e inspirar outras pessoas que querem estudar como eu, mas que não tiveram oportunidades. Cara, tua fala é emocionante, assim, e posso te garantir que Inspirato já pode botar o check ali do lado. Você tem uma história inspiradora, você tem uma fala muito forte, uma militância muito importante e relevante nesse contexto que a gente está vivendo no momento. Eu só tenho a te agradecer, não só pela participação aqui, mas por todo esse impacto que está gerando. Mas isso não é um tchau, não. Calma que a gente ainda vai conversar um pouquinho mais. E Danto comentou sobre essa pressão do jovem negro de trabalhar para poder comer na quebrada, como tu falas. E nós conhecemos qual é o cenário da evasão escolar, que foi muito intensificada pela pandemia, né? Esses jovens que antes estudavam e que agora abandonaram tanto a escola quanto o desejo de entrar na vida acadêmica, numa universidade, para trabalhar, para poder ajudar a família durante uma pandemia. Muitos pais que perderam também os seus empregos, a sua remuneração, e esses jovens não retornaram no contexto escolar e abandonaram planos futuros. Você viu isso acontecer aí na quebrada, seus amigos, seus vizinhos? Com certeza. Isso foi inevitável. Eu acho que, na verdade, assim, a pandemia, ela veio também para evidenciar aquilo que já acontecia. Então, por exemplo, eu não tinha computador antes da pandemia. Isso era um fato. Só que eu só fui perceber dessa necessidade, assim, durante a pandemia. Porque se eu não tivesse computador, eu não teria acesso ao básico, à educação. E muitos outros jovens como eu, muitas outras crianças como eu, ainda não têm acesso à educação. Então, a evasão escolar, ela é inevitável. Por quê? Porque às vezes a criança, ela precisa trabalhar para comer e não para estudar. Porque como é que você vai falar para uma criança, toma, esse tablet aqui é para você estudar? A criança pode vender o tablet, sei lá, na biqueira, em qualquer lugar, para ela poder ter o que comer. Porque se a criança não tem o que comer, se o jovem não tem o que comer, como é que ele vai sobreviver se ele não tem ali o básico para ele poder se manter? Ou seja, estudo é um investimento, e é um investimento que sai de algum lugar.
né? É péssimo pensar por essa perspectiva, mas o jovem tem que escolher aonde investir o seu tempo, onde investir a sua energia, e o jovem de periferia investe, então, em comer à noite, em comer no outro dia, em sustentar a mãe, sustentar o pai, os irmãos pequenos. É uma realidade dura. Há muitos anos atrás, eu te contei um pouco da minha história, né? Eu larguei a minha faculdade, larguei meu trabalho para cuidar da minha avó, diagnosticada com Alzheimer. Em um momento da nossa vida onde minha família também enfrentava muitas dificuldades, especialmente financeiras, não tínhamos outro recurso. A história é essa, não tínhamos outra alternativa. Me sinto muito grato e pude passar os últimos anos da minha avó, que era minha melhor amiga, junto com ela. Mas não tínhamos condições mínimas de contratar alguém para cuidar da avó, ou um residencial de idosos, que, enfim, não fazia parte do nosso contexto. Mas tudo isso para te dizer que naquela época fiz com gosto, mas eu senti que eu estava ficando para trás. Eu via os meus amigos se formando, eu ia nas formaturas, e eu até falo isso no novo livro, assim, é uma coisa que ainda me emociona. Eu vi o meu melhor amigo se formar, e eu pensava, será que vai chegar a minha vez, né? Quando vai chegar a minha vez? Será que eu vou ter condições em algum momento de fazer isso que eles estão fazendo? Você também, durante essa pandemia, teve essa impressão antes do Papo Futuro aparecer na tua vida? Obrigado por falar um pouco da sua história, mais um pouco, né, dessa história. Se a gente olha para alguém de periferia, para alguém que não tem dinheiro, automaticamente essa pessoa já está atrasada, ainda mais quando ela é negra. E a mídia também, eu acho que a mídia perpetua muito essa ideia de que o negro ele tem que ficar para trás. Então, se eu falo para você, Fernando, hoje, imaginar um médico, como você me descreveria um médico? Eu acredito que você não falaria que ele é branco. Aliás, eu não acredito que você falaria que ele é negro. Você falaria que ele é branco, talvez dos olhos claros, porque geralmente é isso que a gente tem nos filmes. E se eu falo para você imaginar uma modelo, provavelmente ela não é negra. Então, o negro, pobre, e infelizmente de onde eu venho, negro e pobre significam o mesmo. Por enquanto, o negro e o pobre, eles já estão para trás, sabe? E eu precisei aprender a lidar com isso, porque eu percebi que eu estava realmente ficando para trás. Eu estou com 22 anos. Hoje, por exemplo, no Papo Futuro, que é um projeto social, basicamente liderado por jovens que já estão, alguns quase se formando, alguns outros que já estão na universidade, alguns outros que têm diferentes realidades da minha. Por quê? Porque eles tiveram acesso a oportunidades e eu basicamente não. Então, essa questão de comparação, eu tive que excluí-la da minha vida, mas eu já cheguei a me dizer várias vezes que eu estava ficando para trás, que eu estava atrasadíssimo, que, meu Deus do céu, eu preciso entrar na faculdade esse ano, porque agora, por exemplo, eu estou com 22 anos, eu vou me formar com 27 anos, se tudo der certo. E talvez se eu entrar na faculdade ano que vem, eu vou me formar com 28 anos. Se eu entrar na faculdade no outro ano, com 29 anos. E aí, quando eu vou ter dinheiro? Quando eu vou poder ajudar a minha família? Como eu disse, ter o diploma significa muito para mim em diferentes contextos. Então, essa questão de comparação, para não me afetar mais ainda psicologicamente, eu precisei entender que tem um tempo certo para todas as coisas e eu preciso esperar o meu tempo. Dan, você ainda está em busca da tua oportunidade na universidade, em cursar direito, em ajudar a tua família. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: o que tu acha que vai acontecer com o jovem de periferia que cursou uma faculdade durante esses 2 anos de pandemia que nós vivemos? Durante esse período em que o acesso não foi o mesmo para todos, onde esse profissional vai se formar com seus colegas, talvez em uma realidade diferente, e o mercado de trabalho talvez imponha duras realidades à frente para esse jovem profissional. O que tu acha que vai acontecer? Qual é a tua visão
para esses jovens que cursaram faculdade, esses jovens de periferia que cursaram a faculdade durante a pandemia? Basicamente, a gente acabou de falar sobre comparação e comparando esses contextos diferentes, o que a gente tem como resultado disso, basicamente, é atraso. Porque o jovem de periferia que está na universidade, mas que não tem acesso à internet, não tem dinheiro, se ele tivesse dinheiro, ele teria acesso à internet, teria computador e teria o que comer. Então, pense, o cara ele não tem o básico ali para estudar. E tem a pessoa que tem tudo, tem acesso à internet, tem o que comer, tem computador. Então, existe essa diferença enorme. E essa diferença enorme resulta que um tenha mais atraso em relação ao outro. O que significa que, no mercado de trabalho, por exemplo, nunca vai haver justiça, porque sempre vai existir essa disparidade entre os dois contextos diferentes, entre duas realidades no mesmo país, que a Constituição Federal é para os mesmos, só que na prática acontece, como eu disse, de forma diferente. Dan, muitíssimo obrigado pela tua participação nesse projeto. Eu tenho certeza, e sabendo que essa também é a tua missão, que a tua história vai impactar outras pessoas, que a tua história vai impactar outros jovens, não só da Quebrada, mas também de todo o país, e que com certeza a tua resiliência vai ser um exemplo como resultado dessa pandemia. Eu te agradeço demais, certamente eu me emocionei, e eu quero te perguntar, só para a gente finalizar, como é que a gente pode contribuir com o projeto Papo Futuro? Como é que as pessoas podem conhecer o projeto, ajudar outros estudantes, assim como tu, a realizarem o sonho de entrar para uma faculdade, de ajudarem sua família, de subirem na vida? Como que a gente pode fazer isso? Fernando, primeiramente queria muito agradecer. Eu tenho certeza que o resultado daquilo que eu estou plantando vai chegar em breve, se Deus quiser. Tenho estudado já faz muito tempo para isso, tenho me dedicado absolutamente assim. Então, com certeza, vou colher bons frutos disso, não tenho dúvida, e se eu não acreditasse nisso, eu nem teria iniciado os estudos. Mas, em relação ao projeto, que o projeto é lindo, é incrível, para você ajudar o projeto Papo Futuro, aliás, não ajudar o projeto Papo Futuro, ajudar jovens da Quebrada, como eu, que sonham, que querem estudar, que não têm tantas oportunidades, talvez como você que esteja assistindo a esse vídeo, basicamente você pode entrar em contato com a gente pelo site www.papofuturo.com.br e lá você pode fazer doações em dinheiro. Se você preferir, você pode se tornar doador recorrente e fazer com que mensalmente jovens tenham acesso à realização de seus sonhos. Você também pode doar computadores, celulares, tablets, equipamentos eletrônicos nesse sentido, antigos, que estão aí na sua gaveta, parados, mas que na mão de um estudante como eu pode se tornar uma arma poderosa para que eles saiam de onde eles estão e obtenham aí a ascensão, tão sonhado diploma que é tão necessário para a gente sair de onde a gente está para conseguir aquilo que a gente quer. Que no meu caso é processar todo mundo. Ai, Dan, sério, muito obrigado. Se você está assistindo o nosso vídeo agora, arrasta para cima. Não, tô brincando, isso aqui é YouTube, não tem como arrastar. Mas olha, muito obrigado por vocês terem assistido essa história. Espero que vocês tenham se inspirado e vão atrás do Papo Futuro. Vai lá no site, vê como ajudar. Dissemina essa história, dissemina esse projeto para outras pessoas que vocês sabem que têm condições de ajudar esses jovens estudantes de periferia. Dan, mais uma vez, muito obrigado. Espero daqui a alguns anos, não muitos, te ver lá formado advogado. Espero que eu não precise te contratar, mas é sempre bom ter um amigo advogado por perto. Te ligo qualquer coisa, valeu, cara. E fiquem de olho nos próximos vídeos. A gente tem uma série bem legal e outras histórias. Outras histórias que também vão te inspirar bastante. Valeu.